18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, quarta-feira, 9 de março de 2022 é o ano. Boa noite, Artemisa Gadelha. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas de algum lugar da capital amazonense. Você está no melhor mix do Brasil. Esse lugar do Brasil. 6:01. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Os principais destaques do dia. Você confere a partir de agora. Vamos juntos até às 7 da noite com mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. E hoje o dólar voltou a ser negociado abaixo dos R$5, enquanto a Bolsa Brasileira fechou em alta, acompanhando o cenário de otimismo. Nesta quarta-feira, nos principais mercados acionários no exterior, na Europa, a Bolsa de Frankfurt em alta de 7,11% e a de Paris de 6,57%. No início da tarde, o petróleo estava em queda de mais de 4,46%, vendido a $122 na cotação do barril do tipo Brent. E contribuiu para esse movimento no mercado financeiro mundial a informação de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky moderou sua posição pela adesão da Ucrânia à OTAN, a aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos. Já considera o status neutro do país e admite até negociar sobre as áreas separatistas já reconhecidas por Moscou. A Rússia, por sua vez, afirmou hoje que os objetivos em sua invasão militar não incluem derrubar o governo de Kiev e nem ocupar a Ucrânia. E enquanto isso, o governo brasileiro estuda mais algumas medidas para conter o aumento dos combustíveis para o consumidor. Hoje, a Receita Federal zerou as alíquotas do PIS/PASEP e da Confins sobre o botijão de gás de cozinha de 13 quilos e o uso doméstico. A medida incide sobre a importação e também a receita de comercialização do produto. A instrução normativa com a nova regra foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. A medida é adotada em meio à disparada nos preços dos combustíveis em razão do conflito que envolveu aí a Rússia e a Ucrânia. O gás de cozinha ultrapassou os R$100 em todas as regiões do país nas últimas semanas, segundo dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E olha só, a expectativa dos economistas é de que o preço do litro da gasolina comum no Brasil chegue a R$10 nos próximos dias, podendo atingir até R$15 caso a guerra se prolongue e as sanções contra a Rússia surtam os efeitos esperados pelos Estados Unidos. O fato, Carlão e ouvintes, é que essa guerra entre Rússia e Ucrânia tem impactado fortemente as economias de todos os países e se o conflito se estender por muito tempo, todos vão sofrer ainda mais com o aumento generalizado dos preços dos combustíveis, dos alimentos, dos commodities, com consequências terríveis, principalmente para a população mais pobre. Olha só, aqui fica a nossa torcida, né, Artemisa, para que os líderes diretamente envolvidos neste conflito cheguem a um consenso, firmando aí um acordo de paz o quanto antes para que o mundo volte à sua normalidade. Já estamos no 3º ano de pandemia, já passamos aí um perrengue, já sofremos, uma crise violenta na saúde, uma guerra nesse momento realmente complica ainda mais o processo de recuperação econômico, sem dúvida nenhuma. Verdade, essa é a nossa torcida, Carlão. 6:04, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora vamos direto para Brasília falar com o correspondente do 18 horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite. Boa noite, Carlos Eduardo. Estamos sem áudio do Carlos Eduardo, produção.
Estão me ouvindo? Ok, oi, agora vamos lá. Agora sim, boa noite, Carlos Eduardo. Agora vamos lá, boa noite. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Carlão. Fechou. Tudo bem com vocês? Cara. Dia corridíssimo, mas vamos lá. Imagino, inclusive hoje teve reunião do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, né, com o presidente Bolsonaro, justamente para discutir aí o IPI, né, essa redução de 25% dos impostos sobre produtos industrializados e, consequentemente, Carlos Eduardo reduziu aí as vantagens, né, comparativas da Zona Franca de Manaus. O que aconteceu nessa reunião? Conta pra gente. Essa reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador Wilson Lima durou cerca de 2 horas, Artemisa. Além de Bolsonaro, estava nessa reunião o ministro Paulo Guedes e a equipe dele. Wilson Lima estava acompanhado do presidente do PL no Amazonas, o ex-senador Alfredo Nascimento, o ex-superintendente da Suframa, Coronel Menezes, o presidente da FIAM, Antônio Silva, e o coordenador novamente, Nivaldo Mendonça. Você pode voltar um pouquinho, Carlos Eduardo? Falhou aí o seu áudio. Então, repetindo aqui, essa reunião durou cerca de 2 horas lá no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Do lado de Bolsonaro estava o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, a equipe técnica dele, e do lado de Wilson Lima estava o presidente do PL do Amazonas, o ex-senador Alfredo Nascimento, o ex-superintendente da Suframa, Coronel Menezes, o presidente da FIAM, Antônio Menezes, e o coordenador do Comitê de Assuntos Tributários da Cefaz do Amazonas, Nivaldo Mendonça. Foi um encontro que não estava na agenda do presidente da República. O objetivo dessa reunião, como você disse, foi tentar chegar a um acordo, fazer um ajuste no texto do decreto presidencial que altera a tabela do IPI, que reduz o imposto sobre produtos industrializados em 25% de forma linear para toda a indústria brasileira. Apesar do encontro ter durado cerca de 2 horas, o resultado ainda não foi divulgado. A gente já falou aqui no programa 8 Horas que os técnicos do Amazonas querem que os produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus fiquem de fora dessa tabela de 25%, para evitar que as indústrias da Zona Franca de Manaus, que já operam com incentivo fiscal, se prejudiquem no mercado, perdendo competitividade. Muitas empresas podem deixar a Zona Franca de Manaus por causa dessa medida. E vale ressaltar, não é só Manaus que está se prejudicando com esse decreto presidencial. O Fórum de Governadores, o Fórum Nacional de Governadores também está se manifestando, relacionando em tabela os prejuízos em bilhões de reais com relação a esse decreto presidencial. Saiu uma notícia agora há pouco, Artemisa, no jornal O Globo, dizendo que o governador Wilson Lima falou agora há pouco que o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a assinar um novo decreto retirando os produtos fabricados da Zona Franca de Manaus da redução do IPI. O governador se reuniu com o presidente Bolsonaro e, como eu disse, com Paulo Guedes no Palácio do Planalto, e que essa questão da Zona Franca, ou seja, ele vai criar uma excepcionalidade nesse decreto com relação à Zona Franca de Manaus. Isso é uma excelente notícia. Porém, esse resultado ainda não foi divulgado oficialmente nem pelo governador e nem pelo presidente. Vamos seguir aguardando o resultado desse encontro, a repercussão desse encontro entre o presidente Bolsonaro e o governador Wilson Lima. Volto com vocês, Artemisa e Carlão. Por enquanto, o resultado dessa reunião, né? Por enquanto, está sendo boa, né? Por enquanto está sendo boa, mas era o que a gente esperava, né? Está sendo favorável. Agora, uma coisa que é importante a gente dizer, Artemisa e Carlão, que o protagonista dessa história é a Zona Franca de Manaus. Não é governador, não é presidente. Sim, com certeza. O presidente tomou uma atitude política com objetivos eleitorais. O governador não foi lá para ajeitar, ele não é o protagonista, ele foi lá para consertar um problema. E quem ganha é o povo do Amazonas, quem ganha é a Zona Franca de Manaus, que mais uma vez foi ameaçada. E dependeu da união, da unidade, uma coisa que não aconteceu. Vale ressaltar,
a bancada dos parlamentares do Amazonas ficou de fora de toda essa negociação com a presidência da República. Enquanto isso, o deputado Marcelo Ramos e o senador Eduardo Braga ontem se juntaram forças e entregaram um projeto de decreto legislativo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pedindo para sustar esse decreto de uma vez e também encaminhou, fez o mesmo para o presidente Arthur Lira, que ele pedindo apoio em defesa da Zona Franca de Manaus. Ou seja, enquanto o pessoal do Executivo, a bancada bolsonarista trabalha com o presidente da República, a bancada de parlamentares do Amazonas, que não é bolsonarista, está trabalhando por fora, tentando aí buscar também outras soluções por meio do Poder Legislativo. Mais uma vez, o Grupo do Amazonas não teve unidade nessa situação e a gente espera que o resultado saia efetivamente de forma positiva para o nosso estado. Artemísio e Carlão. Ok, Carlos Eduardo, um outro assunto também que é importante, o governo já definiu a solução para evitar a explosão dos preços aí dos combustíveis por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É um assunto aí que realmente preocupa a todos, hein? Exatamente. Carlão, hoje, olha, desculpa que tá corrido o negócio aqui. O Palácio do Planalto, em meio a esse atendimento aí ao governador Wilson Lima, como eu falei, não estava na agenda. O que estava na agenda hoje era todo esse trabalho, essa discussão em torno dos combustíveis, dessa crise dos combustíveis, né? Então, hoje o dia se falou em torno disso para tentar resolver. Então, estão quebrando a cabeça, tentando achar uma solução que ajude a conter o impacto do reajuste dos combustíveis, principalmente da gasolina e do diesel, por causa da guerra na Ucrânia e das sanções dos Estados Unidos ao petróleo russo. E essa solução, Carlão, precisa agradar todo mundo, vale ressaltar, os investidores, os acionistas da Petrobras e o governo, que está trabalhando firme na reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Um super reajuste nos combustíveis, como se espera, colocaria uma pedra na recuperação do presidente nas pesquisas. Dentro do governo, a expectativa é de que o litro da gasolina possa custar, atenção, entre 15 e 16 reais. Mas se for implementada alguma medida emergencial, o preço pode cair para 10 reais nas grandes cidades. Não estou falando interior, porque no interior ainda tem a balsa, o transporte, o frete, que encarece ainda mais o produto final. Carlão, nesse momento o governo analisa duas medidas emergenciais: o subsídio temporário ou o congelamento de preços. E a criação desse subsídio temporário é a solução que vem ganhando força nas últimas horas, porque a discussão é de hora em hora, de tempo a tempo. A cada momento eles vão mudando a direção desse debate sobre essas medidas emergenciais. Com relação a esse subsídio, seria um recurso tirado dos cofres públicos via crédito extraordinário. Porém, essa solução iria comprometer bastante o teto de gastos. O vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, deu outra ideia de usar os royalties do petróleo para tentar subsidiar o preço dos combustíveis por 3 ou 4 meses, mas ele sequer foi ouvido pelos analistas do governo. O presidente, então, Bolsonaro, passou o dia discutindo esse assunto com o Ministério da Economia, com o Ministério do Planejamento, mas até o momento não há uma solução concreta, Carlão. Enquanto isso, no Poder Legislativo, segue um impasse em torno dos projetos que trata da questão dos combustíveis, ou seja, o reajuste vai chegar e nós não estaremos preparados. Carlão e Artemísio. Isso é importante, né? É urgente, urgentíssimo. Carlos Eduardo, já falamos várias vezes aqui da dança, né, das cadeiras, enfim, entre os partidos, e essa dança, ela continua, né? O que você tem de novidade aí, de definição de filiação? Inclusive, muitos estão partindo para o PL, não é isso? Do partido do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, Artemisa, mas antes da gente falar sobre essa questão, vamos voltar a falar sobre o Wilson Lima, que a viagem dele para cá, para Brasília, teve 2 objetivos. O primeiro, falar com o presidente Bolsonaro sobre essa questão do decreto presidencial em relação à tabela do IPI, e o segundo é ele se filiar ao partido União Brasil. E essa anunciada filiação do governador à União Brasil, que segundo os portais de notícias de Manaus seria agora à tarde,
Afinal, aqui em Brasília, não aconteceu. Eu consultei a assessoria do União Brasil, que negou que essa filiação de Wilson Lima ou qualquer outra filiação aqui em Brasília. E segundo os assessores, tudo não passa de uma especulação e fake news. A pretensão de Wilson Lima de se filiar à União Brasil sofre uma forte resistência por ser governador do Amazonas, réu no processo criminal em que ele é acusado de chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde por ter alta rejeição junto ao eleitorado. Em todas as pesquisas, Artemisa e Carlão, Wilson Lima perde para todos os candidatos num eventual segundo turno. Esses pontos sobre a União Brasil devem seguir nos próximos dias até que o partido anuncie oficialmente quem vai comandar a sigla no estado do Amazonas. Agora sim, falando sobre o PL, essa janela partidária aí está aberta, né? Vários parlamentares estão pulando para o partido, o PL, que provavelmente será a maior bancada do Congresso Nacional. Muitos parlamentares estão saindo do União Brasil, indo para o PL, saindo do Republicanos, indo para o PL. Está tendo uma revoada nesse sentido. No estado do Amazonas, o destaque é o deputado federal Capitão Alberto Neto, que vai deixar o partido Republicanos para ir ao PL, que é o partido do presidente, para ele ficar mais próximo do presidente da República. Agora, com relação a questão ao Ciro Gomes, foi informado que ele vai estar em Manaus no dia 17. Então ele já está cumprindo uma agenda nos estados, já está com agendamento em várias cidades, fazendo já o trabalho dele de pré-campanha, e Manaus está na agenda dele, segundo informações do PDT, agora no dia 17. Volto com vocês, Artemisa e Carlão. Muito obrigada, Carlos Eduardo. A gente volta amanhã, então, com você, com a sua participação. Valeu, gente. Desculpa aí a correria, porque acabei de chegar, só fiz o teste e corri aqui para fazer essa transmissão, viu? Além disso, você tomou a vacina hoje, né? Tomei a vacina, estou meio aéreo ainda por causa do efeito da vacina, mas amanhã estamos de volta inteiro. Valeu, Cadu. Ótima noite. 6h17, você no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Entrevista do dia. E agora nós vamos voltar a discutir o decreto federal aí que reduziu o IPI em 25%, que afeta diretamente a Zona Franca de Manaus. Vamos discutir esse assunto com o ex-superintendente da SUFRAMA, o tributarista Tomás Nogueira. Boa noite. Então, hoje teve reunião, conversamos ainda há pouco com o correspondente de Brasília, Carlos Eduardo Matos, que falou dessa reunião com o governador Wilson Lima e o presidente Jair Bolsonaro. Importante, né? Essa informação de que o presidente pode assinar, então, um novo decreto ali, retirando, inclusive, essa redução de 25% em relação à Zona Franca de Manaus. Muito boa noite. Boa noite, satisfação estar aqui com você. O que a gente puder contribuir nesse debate, esclarecimento, seria muito interessante. Especialmente porque, nesse instante, o governador Wilson Lima põe nas suas redes sociais do compromisso de efetivamente rever o decreto. Então, que ele teria esse compromisso, isso é uma coisa importante, que o como é também interessante que se diga, preserva o modelo tal como a gente tinha proposto. As vantagens, né? Nós vamos assegurar aí as vantagens que nós precisamos em relação à Zona Franca de Manaus. Exato. A gente tem que tirar algumas lições desse episódio. O primeiro deles é que nós ouvimos durante algum tempo algumas vozes dizendo que o decreto não causava esse dano todo. Ele só está sendo corrigido porque ele causa o dano. Se ele não causasse o dano, obviamente, não precisaria ter a correção, não é? Isso é importante. Então, eu entendo que como é que a gente diz? A movimentação da sociedade amazonense, né, para a discussão desse tema foi muito importante para a percepção do Planalto de quão isso era relevante para a nossa sociedade. O trabalho técnico que a Secretaria de Fazenda também fez, que as entidades de classe conjuntamente, né, construíram, eu entendo que foi um papel fundamental
né, no suporte técnico para mostrar claramente. Eu tenho dito aqui, quando as pessoas perguntam, mas afinal de contas, isso é realmente danoso? É. Se eu tenho um competidor e ele teve redução na sua carga tributária em 25% e eu não tive nada, obviamente Sim. que eu perdi. Mas eu acho que agora o caminho é olhar para o futuro, a gente entender o que tirar algumas lições desse episódio, mas tem algumas preocupações, que eu acho que é a primeira vez que a gente aborda aqui e abordar com vocês. São coisas técnicas pequenas, mas que a gente precisa ter claro. Sim. O que aconteceu? O decreto foi publicado. Ele já está em vigor. Ele já reduziu a alíquota para os produtos que nós temos. Então há um compromisso de que excepcionar. Salvo se, na hipótese, entenda, isso é uma filigrana jurídica, mas salvo se for publicado como uma correção, admitindo que o decreto tem uma incorreção, na prática ele já existe no mundo jurídico. Sim. Certo? Se ele já existe no mundo jurídico, ele teria agora de elevar aquelas tarifas novamente. Para que ele faça isso, nós temos uma exigência de certa segurança jurídica que a gente chama de noventena. Então nós precisaríamos passar 90 dias com essas tarifas em vigor, né? Eu não acredito que 90 dias alguém vá deslocar a produção ou nada por conta disso, sabendo que a partir daí nós temos a proteção. Mas são algumas filigranas que a gente tem de ter o cuidado, né? Porque o decreto já existe, já está no mundo, já tem seus efeitos jurídicos consolidados e já passou algum tempo para você, eventualmente, porque você às vezes publica com incorreção e corrige, né? Eu não sei qual vai ser o caminho, então de se observar também qual vai ser o caminho que vai ser adotado. Ok, quais são os setores ou os produtos que mais perdem a competitividade com essa redução aí do IPI? Deixa eu falar uma coisa aqui, eu tenho sempre dito isso aqui. Isso é uma perda geral. Não há uma questão de conta, de planilha, como às vezes se quer fazer, se eu vou perder um pouco e vou ficar com 3%, 4%. Não funciona assim. Sabe o que está assustando e que é um impacto que já foi? É justamente, eu tenho chamado a atenção, porque o ministro falou o seguinte: não foi 50% porque tem a Zona Franca de Manaus, é 25%. Nada faremos mais em 22 nem em 23. Então o que ele sinaliza, porque ele já tinha dito que ele quer avançar no IPI, o que ele sinaliza, eu reduzo agora 25% e lá na frente eu vou reduzir mais. Sim. Então, veja bem, a médio prazo, a empresa vai fazer a conta, ela já está apertada em 25%, é hora de ir embora. Se reduzir mais... Mas sabe por quê? Para ela produzir em Manaus, ela imobilizou um capital grande, no capital físico, nas instalações e tudo. Ela tem uma logística de comprar insumos do outro lado do mundo, de trazer para produzir, e uma outra logística para colocar no mercado consumidor. Nós podemos, inclusive, dar o exemplo agora da Heineken, ela que deixa, né, aqui o polo industrial de Manaus. Nós tivemos a redução do IPI de concentrados no último dia do ano, né, com um decreto do presidente. E a Heineken tinha quase 20 anos, ia fazer 20 anos em 2023. O seu exemplo é muito feliz, porque as pessoas ficaram perguntando: não, a Heineken não foi embora por causa desse decreto. Não. Não, foi pelo outro decreto. Mas exatamente, pela redução contida no outro. Né? As pessoas dizem: vai esvaziar amanhã? Não vai esvaziar amanhã. Começa a esvaziar. Mas começa. Vai para São Paulo e ela, inclusive na nota dela, coloca todas as vantagens que ela vai ter mudando a fábrica para São Paulo. Eu acho que eles foram bastante transparentes nesse aspecto, né? Agora, o concentrado, porque a Heineken, para quem é no mercado brasileiro, ele tem essa coisa de ir para outro canto. Mas aquilo que eu diria tem um... Deixa eu explicar, desculpa, para não ficar claro. O concentrado da Heineken não é para cerveja. É para, como eles bem colocaram, sua tubaína, seu guaraná e coisa desse tipo. E essa aqui é só para o mercado brasileiro, é pequeno. Mas as outras fábricas de concentrado, por exemplo, a Pepsi, então é um produto mundial, ela não foi para São Paulo, ela saiu do país. A plataforma que ela hoje atende o Brasil, atende o Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia e tudo mais. Você está entendendo? Então, a Heineken, ela é didática para mostrar que quando tem um desequilíbrio, o capital vai mudar, mas nas outras situações nós não íamos perder para o Brasil. Ok, nós íamos perder para o exterior.
Deixa eu só interromper um pouquinho. Pelo que eu entendi, o senhor falou que mesmo que a gente consiga fazer essas alterações aí no decreto, já não tem mais jeito, mesmo com as alterações, ou eu entendi errado? Não. O mecanismo que nós estamos utilizando, que é vincular a quem tem PPB não ser rebaixado, se amanhã ele aumenta, baixa de novo, não vai acontecer nada por causa dessa proteção. Então isso já dá uma tranquilidade. Você está entendendo? Certo. Então anula sim o ato concreto e o risco futuro neste modelo específico. Mas precisa esperar aí 90 dias? É isso que o senhor estava falando? Foi falando. Tem que ter uma regra que para você aumentar imposto, ele não pode ser imediato. Ele tem que ter no mínimo 90 dias. Alguns impostos precisam ser do ano anterior, certo? O IPI, ele é um imposto regulatório para induzir exatamente isso aqui. Induzir produção, induzir investimento ou evitar. Então, para isso, ele não tem uma exigência menor. Mas 90 dias, no mínimo, se você vai aumentar imposto, você tem de obedecer, a chamada noventena. Então, na prática, se eles anularem o decreto, se esse decreto for sem efeito, sim, aí você pode ir para uma situação que ele rebaixa de e mantém a Zona Franca. Mas se se for entendido que esse decreto já produziu seus efeitos jurídicos legais, ele tem que ter um decreto que, digamos, anule a parte da Zona Franca e significa que vai ter de aumentar. Mas o grande problema desse decreto é que ele acaba gerando aí uma insegurança jurídica, não é isso mesmo? Inclusive, afastando novos investidores para a Zona Franca de Manaus. E esse é o maior problema que nós convivemos ao longo do tempo. Eu, durante muito tempo, fui da Secretaria da Receita da Cefaz. Tudo que o investidor precisa é segurança. Eu quero conhecer as regras. Eu posso cumprir as regras. Porque senão ele vai exatamente para lugares muito mais estáveis. E isso foi um dano grande. Mas confio que a regra que está sendo colocada de vincular a PPB dá a garantia que não terá redução futura. Olha só, na sua opinião, quais são aí os polos que poderiam ser explorados aqui na nossa região, aqui no Amazonas, e que teriam resultados aí a curto, médio até longo prazo? Seria a bioindústria, a bioeconomia, o turismo ou a exploração ambiental? Que é um novo modelo econômico no processo aí. Deixa eu compartilhar com você e com seus ouvintes. Nós trabalhamos um conceito que não é apenas meu, mas de toda uma sociedade, que a gente chama de diversificação da economia. Ou seja, ir além do polo industrial, que é o que a sua pergunta faz. Sim. Mas isso é importante. A gente pode nós devemos focar agora nessa diversificação para não ficar dependente. Mas essa proposta, ela teve um equívoco grave, um entendimento grave da sua proposta, porque alguns, o decreto foi nessa linha, sugeriram que nós fizéssemos a substituição imediata do distrito por essas outras atividades. Não funciona assim. Nós temos de fazer uma introdução dessas novas atividades mantendo o distrito, pelo tudo que ele gera. Nós não vamos construir nenhuma alternativa que no prazo de 10 anos gere o que gera o distrito industrial. Muitas vezes, quando a gente vai discutir reforma tributária, foi proposto para o Amazonas uma compensação das receitas. E nós dizíamos, quando nós negociávamos em nome do Estado do Amazonas, o Amazonas precisa de duas coisas: de receita, mas fundamentalmente de atividade econômica. Por quê? Porque compensação, fundo de compensação, que você ouve aqui e ali quando está falando de reforma tributária, fundo de compensação pode compensar receita, mas não compensa massa salarial. Não compensa atividade econômica. Então, é por isso que esse cuidado nessa transição precisa ser observado. Então, nós temos de somar. O que é que nós podemos somar? Há uma indústria mais inclusiva, sim. O turismo, sim. A fruticultura de base regional, na minha visão, para o mercado exterior, principalmente, sim. Tá certo? A piscicultura e o manejo de peixes, sim. O manejo florestal, sim. Certo? Mas isso leva tempo para maturar. Eu tenho, quando converso sempre com a imprensa, eu gosto de fazer uma distinção. As pessoas levantam a hipótese de que nós ficamos dependentes do distrito e por isso não vamos por esse caminho. Isso é um equívoco. Os estados se fosse muito simples, os outros estados da Amazônia já teriam construído esse caminho. Nós não somos isolados. Mas isso tem uma série de dificuldades. Muito bem, quais são os caminhos mais imediatos, na minha visão específica?
Olha, o turismo é uma fonte. Manaus é um ponto de entrada para a Amazônia, mas nós devemos explorar. A minha proposta sempre foi o seguinte: comecemos por o turismo de eventos. Se nós tivéssemos 52 eventos em Manaus, nós já teríamos uma taxa de ocupação de nossa rede hoteleira e das atividades turísticas de um ótimo nível. Então, o turismo, eu sempre digo o seguinte: se eu for na minha categoria profissional, eu era auditor fiscal, sou aposentado, mas propor que o congresso da categoria seja em Manaus, a gente consegue, o interesse existe. Se um dentista for, ele traz para Manaus o congresso dele, a iniciativa. Então, nós precisamos ser agressivos nisso, certo? Sim. Então, isso é um primeiro caminho. Eu gostaria de agradecer a sua entrevista. Valeu. E a sua participação aqui no programa 18 horas. As suas considerações finais. Bem, é uma satisfação, sempre que for possível a gente está à disposição para esclarecer. Vou repetir. Houve um equívoco, se não tivesse sido equívoco, ele não tinha proposta de correção, mas nós temos de continuar atento e nos organizarmos para dar o passo que vocês levantaram aqui, que é um pouco além do distrito. Eu acho que esse é o nosso destino. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Conversamos então com o ex-superintendente da SOFRAMA e tributarista Tomás Nogueira. Agora são 6h31 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, depois do Sintean, agora é a vez da Asprom Sindical fazer manifestação em frente à sede do governo do estado em busca do pagamento da database dos trabalhadores da educação. Mas assim como na segunda-feira os educadores mais uma vez não conseguiram sequer marcar reunião com o governador. E ainda foram informados pelo secretário de Articulação Política do governador do Amazonas, o Rômulo Zurra, de que realmente é muito difícil conseguir uma audiência com o Wilson Lima. Quase impossível, né, Artelisa? Isso mesmo. No início da semana, o CITEAN informou que em 42 anos da instituição, nunca um governador se recusou a dialogar com os professores, como tem feito o Wilson Lima. Já o Asprom Sindical pretende radicalizar, caso não consiga negociar com o governo. Nós vamos saber todos os detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. Educadores ligados ao Asprom Sindical, sindicato que representa professores e pedagogos de Manaus, estiveram na manhã de hoje em frente à sede do governo para cobrar o reajuste salarial da categoria. A database está vencida desde 1º de março e eles não têm nenhuma resposta da SEDUC, Secretaria de Educação do Amazonas. Após muita insistência, um grupo até conseguiu entrar na sede do governo e foi recebido pelo secretário de Articulação Política, Rômulo Zurra. Os educadores pediram uma audiência com o governador Wilson Lima para negociar a database, já que desde janeiro tentam marcar reunião com a secretária de Educação, Josefa Chaves, conforme o coordenador de comunicação do Asprom Sindical, Lambert Melo. Mas, infelizmente, a secretária tem sido intransigente e não tem se negado a receber a diretoria do Sindicato dos Professores e Pedagogos. Portanto, ela não dialoga com a categoria, não dialoga com os professores e nem com o sindicato. E por conta dessa intransigência da secretária, nós decidimos buscar dialogar agora diretamente com o governador. Mas se falar com a secretária da SEDUC já é difícil, com o governador Wilson Lima é praticamente impossível. O próprio secretário Rômulo Zurra teria confirmado que é muito difícil conseguir uma audiência com o governador, mas disse que iria tentar marcar um encontro com algum outro secretário, talvez até mesmo com Luiz Fabian, da Casa Civil, ex-secretário da Educação, com quem os professores também não conseguiram negociar. Segundo Lambert Melo, Rômulo Zurra se comprometeu em dar um retorno à categoria até sexta-feira. O sindicato já tem marcada uma Assembleia Geral Extraordinária, onde serão definidas estratégias de luta para esse ano. Dependendo do resultado das negociações, essas estratégias devem ser mais radicalizadas, inclusive com possibilidade de paralisação de advertência. Desde segunda-feira que os trabalhadores da educação vão à sede
do governo para fazer manifestação pela falta de diálogo com a categoria. Em uma manifestação irônica, o Sintean levou bolo e balões para descomemorar os 100 ofícios que já enviou ao governador Wilson Lima, pedindo audiência e para os quais não recebeu nenhuma resposta sequer. Em 2019, o governador Wilson Lima se reuniu com o Sintean após mais de 40 dias de greve, mas logo no início da reunião se retirou da mesa de negociação e desde então não responde aos pedidos de audiência feitos pelo sindicato. Segundo a presidente do Sintean, Ana Cristina Rodrigues, em toda a história do sindicato, nunca um governador se recusou a dialogar com os trabalhadores da educação, como faz o Wilson Lima. É a primeira vez em 42 anos de história que este sindicato não é recebido pelo chefe de Estado. Infelizmente, o governador do Estado não mostra respeito pela categoria e nem pelo serviço público. Portanto, estamos aqui repudiando essa atitude do governador Wilson Lima. O governador do Estado não responde mais de 100 ofícios que enviamos para que possamos sentar e negociar a nossa database, o retroativo da database de 2021, o nosso reajuste salarial de 17%, o aumento do nosso vale alimentação e a revisão do nosso PCCR, bem como o enquadramento na horizontal e vertical que estão atrasados desde 2018. O receio dos trabalhadores é que fiquem sem reajuste salarial nesse ano por causa da lei eleitoral que proíbe aumento de salário de servidores públicos no prazo de 6 meses antes da eleição, ou seja, a partir de 8 de abril. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ontem, em terça-feira, estudantes da Escola Estadual Júlia Bittencourt promoveram uma sessão de vandalismo e quebra-quebra dentro da instituição no bairro da Compensa, que fica na zona oeste da cidade, Artemísio. Olha que coisa. Pois é, Carlão, e hoje as imagens viralizaram nas redes sociais, expondo a crise na educação do Amazonas. Mais uma crise. A repórter Nathalie Moraes conversou com professores e profissionais da educação que relataram a violência e a dificuldade enfrentada no dia a dia por esses professores e pelos alunos. Vamos conferir. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram estudantes depredando uma escola estadual de Manaus usando extintores de incêndio durante a confusão ocorrida nesta terça-feira. A situação aconteceu na Escola Estadual Júlia Bittencourt, no bairro Compensa, zona oeste aqui da capital. A Secretaria de Educação já identificou os adolescentes envolvidos e informou que está tomando as medidas administrativas acerca do caso. Nas imagens, é possível ver os alunos acionando os extintores de incêndio e correndo pela escola. Eles gritam e chegam a chutar as cadeiras e portas da sala de aula. Lixeiras também foram quebradas e o material ficou todo espalhado pelos corredores. Segundo informações do coordenador do Sindicato dos Professores e Pedagogos do Amazonas, Lambert Melo, o ato dos estudantes seria por uma revolta com a atual gestão da instituição e a nova forma de ensino militar. O uso da violência por parte dos alunos que não souberam ali se organizar para tentar discutir, dialogar com a direção da escola ou com outros elementos a respeito da sua insatisfação de não querer que a escola seja militarizada. E é um fato, então, inusitado, porque não se trata daquela violência comum que a gente vê nas escolas em relação às indisciplinas dos alunos mal educados que são desinteressados, não querem saber de estudar e que têm outros tipos de comportamentos e que acabam chegando mesmo a ameaçar a vida dos funcionários dentro da escola e até mesmo de professores. Não é esse tipo de violência que aconteceu hoje na Escola Júlia Bittencourt. A Secretaria de Educação informou em nota que nesta quarta-feira enviou uma equipe interventora multidisciplinar para apurar os detalhes ocorridos. A pasta informou ainda que está sendo feito um levantamento completo dos danos causados ao patrimônio público. Após a ação, a gestão escolar deve registrar um boletim de ocorrência. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Esse é o governo Wilson Lima, especialista em promover o caos abaixo. Temos caos, problemas na saúde, na segurança pública e agora na educação. É o reflexo de um governo que não tem gestão, tá complicado mesmo, não tem planejamento e que, apesar de recordes sucessivos na arrecadação, não consegue melhorar os serviços oferecidos à população. Como você disse, Carlão, caos total. Total. Assistir essa baderna no ambiente escolar é sim uma demonstração clara de que o Estado é incompetente na gestão. É o retrato lamentável do desgoverno, da falta de compromisso com a nossa gente, com os nossos jovens. Deixar isso tudo acontecer, Carlão, é criminoso. Mix. Bom, e sem receber salários há 5 meses, funcionários terceirizados da área de serviços gerais do Hospital Universitário Francisca Mendes, na zona norte de Manaus, paralisaram nesta quarta-feira as operações aí. Verdade, o trânsito da Avenida Camapuã, na frente da unidade de saúde, foi interrompido parcialmente pelo protesto dos profissionais que reivindicavam o pagamento dos serviços da empresa ProService, Serviços de Apoio à Gestão da Saúde Limitada. Olha só, há 2 semanas, o deputado estadual Wilker Barreto, sem partido, denunciou que o governo do Amazonas mantém contrato com a ProService, do empresário Rafael Garcia da Silveira. Ele foi indiciado pela CPI da Saúde em 2020 por prestar serviços ao Estado com documentos falsos de capacidade técnica através da empresa Prime. O empresário, inclusive, chegou a ser preso na Operação Sangria, realizada pela Polícia Federal, que apurou fraudes e superfaturamento em contrato para a instalação do Hospital de Campanha Newton Lins, envolvendo empresários e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do estado do Amazonas, incluindo também o próprio governador Wilson Lima e o secretário de Saúde do Amazonas na época, Marcelo Campelo. 18 horas. Agora são 6h41. Você no melhor Mix do Brasil, a notícia, a informação, os detalhes do dia. Você confere até às 7, hein? Mais uma edição do 18 horas. E agora nós vamos conferir, vamos saber aí tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira e madrugada, já de quinta, hein? Tempo e temperatura com Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. Carlão e ouvintes, olha, hoje o dia foi bem parecido com ontem e com o céu nublado, e à noite promete aí chuva a qualquer hora. Mínima de 23 graus e máxima de 30 graus na capital amazonense. Olha só o Rio Negro, hein? O Rio Negro continua subindo fortemente. De ontem para hoje foram mais 9 centímetros e registra no Porto de Manaus a cota de 25 metros e 11 centímetros. E os altos testes para a detecção do novo coronavírus têm gerado algumas dúvidas. Desde sua aprovação, os altos exames são ferramentas adicionais para pessoas que suspeitam estar com Covid-19. Artemisa, mas vale esclarecer o seguinte, que mesmo em casos positivos, eles não servem como atestado médico. Em outros detalhes, vamos conferir agora na reportagem de Nathalie Moraes. Os autotestes para a detecção do novo coronavírus vão funcionar como uma ferramenta adicional na orientação das pessoas que suspeitarem de Covid-19. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas destaca o funcionamento dos autoexames para o novo coronavírus autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A realização desses exames é uma estratégia do Plano Nacional de Expansão da Testagem para a Covid, do Ministério da Saúde, e já estão disponíveis para comercialização em drogarias. O autoteste é útil em quem apresenta sintomas suspeitos para o novo coronavírus ou para quem acredita ter tido contato com pessoas já confirmadas com a infecção. O diagnóstico confirmatório para o novo coronavírus pode ser realizado onde o paciente receberá a avaliação de um profissional e será submetido a uma nova testagem. O chefe do Departamento de Vigilância Sanitária da FVS, Jackson Alagoas, enfatiza que os autotestes são similares aos testes de antígeno, mas com coleta de amostra nasal não profunda. E é um dispositivo muito similar aos testes de antígenos
em questão de uso profissional, mas a diferença é que ele pode ser feito pela própria pessoa, pode ter um auxílio de um familiar, né, caso a pessoa tenha dificuldade, e é só seguir o passo a passo. A diferença é que esse autoteste ele vem com gravuras, ele vem com orientação mais direcionada para o público em geral. E também a forma de coleta, que é uma coleta nasal não profunda, por isso que também não requer um cuidado de um profissional. Os autotestes para a Covid-19 foram introduzidos para orientação de pessoas e não servem como atestado médico ou aval para viagens. Lembrando que esse produto só pode ser comercializado por estabelecimentos regularizados da vigilância sanitária e não pode ser vendido pela internet por qualquer empresa. Tem que ter um licenciamento sanitário para isso. Até a última segunda-feira, a Anvisa concedeu registro para 6 autotestes, que só podem ser comercializados em estabelecimentos que tenham licenciamento sanitário para comercializar produtos médicos para a população, como drogarias e para profissionais de saúde. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Destruição da floresta Amazônia está perto do ponto de não mais permitir recuperação da floresta, de acordo com um estudo inédito, hein? Isso significa a morte da Amazônia como floresta úmida, com consequências devastadoras para a biodiversidade. O estudo, porém, não deixa claro quando esse ponto crucial poderá ser atingido ou quanto tempo levaria para a floresta se transformar em um ecossistema como o Cerrado. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Odineia Araújo. O estudo publicado segunda-feira pelo jornal Nature Climate Change revelou que a Amazônia se aproxima de seu ponto de inflexão, ou seja, quando não poderá mais se recuperar ou retornar ao que é hoje. Conforme a pesquisa, a capacidade de recuperação da floresta diminuiu nos últimos 20 anos e estiagens, queimadas e os efeitos das mudanças climáticas estão levando o bioma a perder a capacidade de retornar à forma original, ameaçando espécies de plantas e animais. Pesquisadores afirmam que o fenômeno está sendo observado nas últimas 2 décadas e que, ao se aproximar do ponto de não retorno, a floresta não terá mais capacidade de se regenerar. Segundo o estudo, mais de 3/4 da Amazônia já demonstram dificuldades na recuperação após estiagens e queimadas. As regiões que recebem menos chuva são as mais afetadas. Os cientistas examinaram mês a mês as mudanças da floresta diante das variações nas condições do tempo nos últimos 20 anos. Esse tempo é suficiente para que a recuperação da floresta seja avaliada. Mas, segundo os dados, a capacidade de resistência da Amazônia diminuiu, em particular nas estiagens de 2005 e 2010, como parte de um declínio observado desde o início dos anos 2000 até 2016, quando as informações mais recentes foram coletadas. As estações mais secas na bacia amazônica se tornaram mais longas e as estiagens cada vez mais comuns e mais graves, com a intensificação das mudanças climáticas. Segundo a pesquisadora do Amazon, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Larissa Amorim, é essencial reduzir o desmatamento na região para evitar os impactos das mudanças climáticas. E para isso é necessário intensificar a fiscalização, segundo ela, principalmente nas áreas de maior risco de desmatamento. É necessário também que as áreas que já foram desmatadas ilegalmente sejam embargadas e que as florestas públicas que ainda não possuem o uso definido sejam urgentemente destinadas a algum tipo de uso, priorizando principalmente a criação de novas áreas protegidas. É importante ainda barrar projetos de lei que incentivam o processo de grilagem de terras e ameaçam os povos e as comunidades tradicionais. Caso isso não aconteça, segundo o estudo, a morte da Amazônia como floresta úmida é quase inevitável. O estudo não deixa claro quando esse ponto crucial poderá ser atingido ou quanto tempo levaria para a floresta se transformar em um ecossistema como o Cerrado. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 48 minutos e agora nós vamos falar, hein? Vamos entrar aí nos bastidores da política. Artemisa Gadelha na área. Artemisa, para deputado federal será mais uma disputa histórica. E como vai ser essa situação, Arte? Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Olha, sim, Carlão,
será uma bem disputada essa eleição esse ano para deputado estadual. Temos vários nomes em destaque, por isso a corrida pela disputa das 8 cadeiras de deputado federal do Amazonas promete ser a mais acirrada de todos os tempos. Aliás, a eleição desse ano será uma das mais tensas. São mais de 15 candidatos com potencial de votação expressiva, com chance de vitória, mas tudo vai depender aí das federações, né, partidárias, que têm um prazo até maio para a formalização. O detalhe é que o prazo para a filiação partidária termina, né, no dia 2 de abril, então nós temos aí 23 dias. Quem errar na escolha do partido pode jogar fora a chance de ocupar uma cadeira no Congresso Nacional. Entre os favoritos para deputado federal nas eleições de 2022, nós temos José Ricardo, bem conhecido, do PT, Amon Mandel, Capitão Alberto Neto, Silas Câmara, Alfredo Nascimento, Marcelo Ramos, Sidney Leite, Vanessa Graziotin, Átila Lins, Adail Filho e Saulo Viana. O Amazonas deve eleger apenas 8 deputados, como eu disse no início, então quem pretende chegar lá é essencial ter um bom planejamento de campanha e boas estratégias, além, claro, a escolha do partido, como nós já falamos aqui. Carlão. Vai ser disputadíssimo realmente. Agora só, é ano de eleição, nós estamos aí já só falando de eleição praticamente já o ano todo, e mesmo quem não vai ser candidatar é preciso estar de olho nesse bloco aí, afinal ainda teremos várias alianças, né? Nesse processo todo aí que está realmente, né, se destacando aí. Como está, inclusive, as costuras por parte do prefeito, Artemisa, nessas questões aí para presidente, para deputado, de um modo geral? Bom, Davi Almeida até agora diz que não deve disputar, né, a eleição deste ano para o governo do estado. Mas ele está de olho sim nesse bolo, e não é numa fatia só não. E ele está trabalhando para isso, viu, Carlão? Hoje, por exemplo, ele visitou o bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. O local foi recapeado nessa quarta por meio do programa da prefeitura, que é o programa Asfalta Manaus. O prefeito conferiu de perto os trabalhos. Segundo ele, mais de 10 mil ruas serão recuperadas esse ano. Em relação às eleições, voltando aí, por enquanto, Davi não manifestou o apoio a nenhum dos candidatos. Comenta-se nos bastidores que o prefeito está tomando todos os cuidados para não comprometer a imagem dele. Davi tem recebido, inclusive, apoio da população com a aprovação da administração dele, e por isso ele não pretende ser incoerente com o trabalho apresentado até o momento. Vamos esperar. Carlão. Inclusive, tá tendo, né, várias situações. Olha só, tem essa aqui, tem pré-candidato a governo do Amazonas que está querendo ou deve participar aí na cerimônia de posse do presidente lá do Chile, o Gabriel Boric. Real isso? Conta pra gente aí. Quem é? Sabe? Tem essa informação? Real, Carlão. É o pré-candidato ao governo do estado do Amazonas pelo PSOL, Marcelo Amil. Ele foi convidado para representar o partido estadual na cerimônia de posse do presidente do Chile, como você falou, Gabriel Boric, nesta sexta-feira, dia 11. Durante minha conversa com Marcelo Amil, ele comentou que a viagem é importante e marca um evento histórico no PSOL e na política amazonense. Segundo ele, essa é a primeira vez que um militante amazonense é convidado para acompanhar uma delegação na posse de um presidente estrangeiro. O pré-candidato vai aproveitar para participar, inclusive, de reuniões com a militância nacional e ainda pretende se reunir com a equipe do governo chileno. Vamos ouvir, então, o pré-candidato Marcelo Amil? A turma do Chile, que mostrou que é possível ganhar uma eleição presidencial, construir uma plataforma aceitável pela população e, enfim, fazer as reformas que a população do Chile tanto precisa. Essas mudanças deram esse passo significativo agora, que foi a eleição do presidente Gabriel Boric. Esperamos trazer muita experiência positiva de lá para a gente talvez aplicar aqui no Amazonas e tornar essa experiência de integração entre a militância, entre os políticos amazonenses e os políticos da América do Sul, uma coisa que possa render bons frutos sempre para o estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Aí, né, Arthur?
Isso mesmo. Nós ouvimos então o pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, Marcelo Amil. E só pra gente encerrar, Carlão, olha, durante essa semana nós sabemos que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, esse é o mês, né, da mulher, então vários projetos foram apresentados no meio político. A vereadora Brena Dianá, parlamentar do município de Parintins, lançou hoje o programa Isso é Coisa de Mulher para combater todo tipo de violência contra as mulheres, com orientações por meio de palestras e debates. E o projeto de lei que garante sigilo de dados de mulheres vítimas de violência doméstica é aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Ele foi aprovado hoje por unanimidade. O projeto é de autoria do deputado estadual Felipe Souza, do Partido Patriota. Carlão. Muito bom, Artemis. Agora 6h54, boa noite. 18 horas. O governo do Amazonas aumenta para R$500 mil por mês contrato com a empresa de produção de vídeo para cuidar das redes sociais e Wilson Lima, de acordo com o portal da transparência do estado. No total, somente com essa empresa, né, 1.001 filmes, produções e eventos, o contrato da Secretaria de Comunicação do Governo já passou, Carlão, de R$6 milhões. Vamos saber todos os detalhes, então, na reportagem de Odinei Araújo. A gestão do governador do Amazonas, Wilson Lima, fechou seu terceiro ano com um recorde histórico de gastos com propaganda. Foram mais de R$385 milhões apenas via SECOM, Secretaria de Comunicação do Amazonas. Nesse início do quarto ano de governo, a SECOM aumentou para mais de R$530 mil por mês o contrato com a empresa 1.001 Filmes, Produções e Eventos. O valor é somente para o serviço de transmissão ao vivo e de produção de vídeos das solenidades do governo para as redes sociais. Com isso, o contrato com a empresa aumentou em mais de 423 mil, passando no total de R$16.300 mil. Em 2 anos de contrato com a 1.001 Filmes, de acordo com o portal da Transparência do Estado, a empresa já recebeu do governo Wilson Lima R$11 milhões. A 1.001 Filmes é dos sócios Túlio Mene Melo e Nílio Braga Portela. Os dois também são donos da empresa de publicidade Mene Portela, que também presta serviços para o governo do estado e já recebeu em 3 anos da atual gestão cerca de R$150 milhões, conforme o portal da Transparência. Os milhões gastos na máquina da publicidade e propaganda do governador Wilson Lima nos últimos 3 anos daria para pagar 9 meses do auxílio estadual de R$150 para 300 mil famílias do estado. Para o deputado estadual Dermilson Chagas, que faz oposição ao governo, esse dinheiro é mal empregado, com retorno zero para a sociedade. Por exemplo, no mês das mulheres agora, deveria fazer uma campanha de conscientização com violência doméstica, campanha para diminuir o número de cirurgias, de exames para mulheres. O governo usa para fazer vídeos esses que não causam nenhuma comoção à sociedade, não conscientiza, não informa, simplesmente é propaganda publicitária para o governo, algo que não é obra nova. Então o desperdício é muito grande, é lamentável que R$500 mil não é investido em algo que poderia trazer retorno para a sociedade. Para entender melhor todo o valor gasto na propaganda de Wilson Lima nesses 3 anos de governo, no valor de R$385 milhões, é maior até mesmo que o prêmio da Mega Sena da virada de 2021, no valor de R$350 milhões. Já para esse ano, o orçamento inicial autorizado para a Secretaria de Comunicação do Estado é de R$82 milhões. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h58. Vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas com Artemisa Gadelha. Olha, segundo dados do boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o Amazonas registrou mais 486 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Dos 576.542 casos já confirmados no Amazonas até essa quarta-feira, 286.147
são em Manaus e o restante, 290.395, do interior do estado do Amazonas. Segundo consta no boletim, foi confirmado um óbito pela Covid-19 ocorrido na terça-feira. O novo óbito ocorreu em Itacoatiara. Total de mortes no estado chega a 14.134 desde o início da pandemia. Vamos direto então para o editorial, 18 horas. Editorial 18 horas. O governador do Amazonas, Wilson Lima, deu hoje o último passo na aliança definitiva com lideranças que ele chamava de velha política, sem novidades. No começo do governo, para escapar do impeachment, ele se aliou às lideranças que costumava criticar e acusar. A aliança certamente não vai melhorar a saúde, a educação e a segurança pública. O governo é rejeitado pela maioria da população, como mostram as pesquisas. E a gestão tende a piorar, pois estará toda voltada à campanha de reeleição. A mudança de partido mostra apenas que o governador não medirá esforços para se manter na cadeira. A máquina pública e o maior orçamento da história atraem apoios, mas não esconde a aliança com lideranças que até bem pouco tempo ele dizia desprezar. O mundo realmente dá muitas voltas e acaba revelando para o povo que muitas promessas foram feitas apenas para angariar votos. 18 horas. 7 em ponto, Artemisa, boa noite. Uma ótima noite, Carlão. Obrigada a você que acompanhou o programa 18 horas. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.